Alô, amigos do Urbano. Minha voz até falhou, Fernando. Começa agora o único podcast que fala apenas sobre a maravilhosa história do Santos Futebol Clube. Eu sou o Vinícius Cabral, estou com ele, Fernando Ribeiro. Tudo bom, Fernando? Vini, tudo muito bem. De volta após 15 dias. Momento bem legal do Santos, né? Voltamos a vencer. É bom, né, Vini? Bom vencer. Não, está nas primeiras posições do campeonato, fazia tempo, né? Que a Abre o gente, olho no, aí, no hein? segundo semestre, não Nós estamos fazia no tantas primeiro semestre ainda. contas. Mas Promoção. assim, né? No segundo semestre que eu digo, depois do estadual, né? Sim. E a gente nas cabeças, porra, maravilhoso isso. Estou gostando de estar entre os líderes e fazia tempo, hein, Vini? Gravamos aqui no. Esse programa está indo ao ar no feriado de 1º de maio. A gente grava. O Santos tem 2 jogos, 2 vitórias na Série B. Não poderia deixar de ser diferente. Acho que o Santos vai fazer uma largada boa, assim. Vamos ganhar alguns jogos em sequência aí, provavelmente ganha os próximos, para pelo menos um pouquinho de paz pra gente, né? Porque é isso, que seja um grande semestre de paz. Mas eu tava falando isso para você hoje, que toda vez que o Santos joga, né? Essas 2 vezes que o Santos jogou, eu fico lamentando ainda. Porra, pra mim na minha cabeça precisava muito pouco para ter um time decente, sabe? E a incompetência em geral, encabeçada pelo inominável, mas que passou na mão de vários outros caras, né? Que estavam lá e voltaram para o clube, inclusive. Um deles está lá, não é o Marcelo, né? O Modesto, que foi uma das administrações ruins e ele está de volta ali com um cargo não oficial, mas está lá dentro. E aí culminou no rebaixamento do Santos, e é isso que me irrita, Fernando. Acho que vai demorar a passar um pouco. Quando passar, talvez seja já tarde, já estejamos no final da Série B e tomara que com tudo encaminhado. Mas hoje a gente vai falar de uma passagem bem bacana, né, Fernando? Antes da gente entrar no episódio em si, só falando que, cara, 89, o Fernando nasceu, me corrija, o Fernando 83, eu nasci em Isso. 84, a gente não viveu esse final de anos 90, de anos 80, né, como torcedor, vivemos como crianças saudáveis aqui nas ruas de Santos, mas era uma época muito complicada, como a gente vai ver a partir de agora. O Fernando que escreveu esse roteiro e tem várias sacadas, assim. O Santos encontrava-se em situação inédita. O clube passava por dificuldades financeiras, inclusive, se você está com a conta em apuros, como é o nosso caso, isso explica muitos motivos de você ter se tornado torcedor do Santos, né? Em busca de mais dinheiro, o Santos aceitou um convite para excursionar na China, é o que a gente vai falar nos próximos minutos, com muita profundidade em relação a essa excursão para o território asiático. E a gente vai contar com uma participação muito especial aqui, que é do Michel Zamari. Zamari ou Zamari, como queiram? Zamari. Não, Zamari. Zamari tem acento. É o advogado santista, né? Que ocupava o cargo de vice-presidente jurídico na época e foi o chefe da delegação nessa gira. Fernando, você que teve com ele, que falou com ele, fala um pouquinho mais aí do nosso amigo Michel. Pô, o seu Michel é uma figura incrível, né? Me atendeu no escritório dele, super solícito, uma pessoa maravilhosa mesmo. E bem legal ele poder compartilhar com a gente essa experiência dele, né? Integrou o grupo político que assumiu o Santos. Naquela ocasião, o presidente era o Miguel Assad, né? E o Michel Zamari era um dos vice-presidentes, ele era o vice-presidente jurídico, e ele teve uma oportunidade bem legal de encabeçar a diretoria santista nessa viagem. Então foi bem bacana escutar as memórias dele, a gente trouxe algumas passagens aqui que ele lembrou, vamos trazer ao longo do episódio, e é bem bacana, Vini, escutar a história de quem a viveu, né? A gente gosta muito disso, e ele trouxe muitas percepções que só quem teve lá consegue absorver, consegue entender, e é bem bacana. Eu espero que a gente consiga, nesses próximos minutos, detalhar bem para quem nos acompanha, para o torcedor santista, como é que foi essa excursão, todas as suas dificuldades, todas as suas nuances, vamos por assim dizer, e é isso que a gente quer tentar aprofundar
daqui em diante? Bom, excursionar no exterior, Vini, não era uma novidade para o Santos, né? Essa história de jogar no estrangeiro começou lá em 1954, quando o Santos foi até a Argentina. Essa história de jogar no exterior ganhou muita fama a partir de 59, quando o Santos foi pela primeira vez para a Europa, e muito provavelmente chegou ao seu ápice na África em 1969. A gente já abordou dessas 3 excursões que a gente citou aqui, a gente já falou sobre 59, já falamos também sobre 1969. Contamos, né, algumas dessas gírias em episódios anteriores. Porém, essa viagem à China teve características únicas, né? Muito em função também do momento histórico que o mundo enfrentava, e principalmente o país asiático, né? E, bom, os ventos de mudanças, como cantou depois o Klaus Meine, o vocalista do Scorpions, né? E quem ouviu a música Wind of Change, Vini, sabe bem o que estamos falando. Os ventos de mudança já sopravam forte nos países alinhados aos ideais comunistas. E seja instados por ideais capitalistas ou desejo da população por mais liberdade, aqui entre aspas mesmo, afinal de contas esse é um conceito bastante diverso. Os países com governos comunistas passaram por questionamentos e insatisfação de uma camada da população. Esse processo acaba sendo iniciado na perestroika, né, soviética, a reestruturação que visou a descentralização econômica do Estado soviético, e diversos movimentos cobravam das autoridades menos repressão e mais liberdade individual, Vini. Sim, e a China era alinhada ao bloco comunista, né? E os ventos dessas mudanças chegaram lá também. Em 15 de abril de 89 iniciaram-se protestos liderados pela classe estudantil e que logo foram abraçados pela classe trabalhadora. As palavras de ordem dos manifestantes criticavam a repressão e a corrupção estatal. Os altos índices de inflação e desemprego deixavam os chineses incomodados com a morosidade e incapacidade das reformas econômicas implantadas pelo centralizador governo do Deng Xiaoping. Ele mesmo, não é o seu telefone aí não, é o Xiaoping, é outro nome. Um mês após o início das manifestações, o governo chinês aprovou a lei marcial e colocou o exército nas ruas para reprimir os protestos e prender os participantes. Já no dia 3 de junho, tanques de guerra e a infantaria do Exército de Libertação Popular foram acionados. Houve violenta reprimenda na Praça Tiananmen, que é a Praça da Paz Celestial. Isso, Vini, as estimativas são bastante desencontradas, mas entre 400 a 800 manifestantes foram mortos no evento que ficou marcado aqui no Brasil como o massacre da Praça da Paz Celestial. E pesquisando na Wikipédia em chinês, por exemplo, esse evento é descrito como o Incidente de Tiananmen. Isso já demonstra que Oriente e Ocidente pensam bastante diferente e pensavam muito mais diferente naquela época. No dia 4 de junho, foi capturada a imagem que simbolizou, pelo menos aqui no Ocidente, o conflito. Um estudante solitário parado, imóvel, em frente a uma fila de tanques de guerra. A imagem correu o mundo e foi utilizada como campanha anticomunista nos países do bloco capitalista. Reiteramos, aqui não há defesa das partes, ainda que a gente tenha o nosso posicionamento bem claro ao longo desses 4 anos de podcast. Mas, enfim, com o agravamento da crise, o governo comunista expulsou a imprensa estrangeira do país, impôs um controle rígido da mídia local e alguns equipamentos públicos, como praças e prédios estatais, tiveram a circulação de pessoas amplamente controlada. A defesa do sistema e do ideal comunista sofreu um duro golpe na comunidade internacional com este evento, denominado aqui de Massacre da Praça da Paz Celestial. Muitos outros fatores uniram-se nesse período e culminaram com a queda do Muro de Berlim, fato esse que simbolizou o fim do comunismo como a gente conhecia até então. Quem não viu ali, YouTube, queda do Muro de Berlim, tem cobertura dos veículos brasileiros, inclusive. E essa imagem do chinês parando os tanques é incrível, né? É inacreditável, cara.
Muito loucura aquela imagem. Nesse cenário de enaltecer o regime comunista, as autoridades chinesas passaram a executar ações para limpar a barra perante a comunidade internacional. É um pouco do que acontece, chamam sports washing, né? Eles chamam, existe um termo, e é muito comum, cara, a ditadura do Qatar, que tá com o Paris Saint-Germain, a do... Quem controla o City mesmo? Que país que é? É o Qatar. Não, o Qatar tá no Paris e o City é Emirados Árabes, agora me fugiu muito a memória. Provável, muito provável. Também eventos esportivos, tal qual Copa do Mundo, Fórmula 1, enfim, isso é tudo propaganda do governo para limpar a barra perante a outros países do mundo. Isso aí, cara, desde que o mundo é mundo, isso acontece. Por intermédio da Associação Cultural Brasil-China, o Santos conseguiu acertar uma série de amistosos naquele país e, segundo os organizadores, o objetivo era fomentar o intercâmbio esportivo e ampliar o comércio entre as nações. As empresas Tianjin Corporation, estatal na área de comércio exterior, e a Beijing Overseas, empresa de investimentos, foram as patrocinadoras da excursão. A gente está falando isso num momento que o Santos está quase fechado para jogar com Boca, né? Para internacionalizar a marca, segundo o que a imprensa está dizendo aí. Não sei se está certo. Bom, depende. Se tomar 8-0 do Boca, não internacionaliza de um jeito muito ruim, né? Que todas as vezes que o Santos tentou internacionalizar a marca nos últimos anos, não foi bom. Eu acho que o Santos tinha que focar na Série B, cara. Eu entendo que às vezes tem calendário vazio, né? Que nem agora, né? Jogou, sei lá, sexta-feira, passou uma semana inteira, jogar na outra segunda. Ok, você dá um pulinho ali para jogar na América do Sul, aqui na América do Sul com alguém, mas não sei, cara. Eu acho que tá muito oba-oba. Enfim. Ao todo foram 8 jogos na China, mas o Santos aproveitou para jogar uma vez em Hong Kong, que ainda era colônia britânica, e 2 vezes nos Estados Unidos. Haja milha, amigo. Hoje a gente vai falar somente do rolê na Ásia mesmo. A excursão se iniciou no começo de agosto e no primeiro semestre fomos eliminados na segunda fase do estadual. É do estadual, né? Isso. Uma derrota para o Corinthians por 3-1, qualificou os rivais para as semifinais e nos deixou pelo meio do caminho. E aí, de folga desde junho, o Santos fez alguns amistosos por aqui antes de embarcar para o estrangeiro. Isso, Vini. E o presidente Miguel Assad Macol Filho não pôde acompanhar a delegação nessa viagem. Então, o líder da comitiva foi o vice-presidente jurídico, o Michel Zamari. A viagem de ida já foi uma mostra aos jogadores e a toda a delegação do calvário chinês que eles deveriam enfrentar. Foram 36 horas até o destino final, entre voos, escalas e demais traslados. A permanência do avião, aeroporto odeio. 36 horas, Vini. Meu Deus do céu. A permanência do Santos em solo chinês teve boa cobertura da mídia chinesa, até pela ausência de notícia em outras esferas sociais, né? A dificuldade com o alfabeto nos impediu muito de pesquisas mais amplas, mas a gente conseguiu, com a ajuda do Google Tradutor, encontrar alguns detalhes bem legais de sites, né, chineses, e a gente traz aqui ao longo deste episódio. E foi, Vini, a segunda vez que um clube brasileiro tinha jogado na China. A primeira havia acontecido 25 anos antes, quando o Madureira, do Rio de Janeiro, empatou com uma seleção amadora local. E muitos dos jogos do Santos nessa gira na China foram transmitidos pela televisão, uma forma de permitir a mais torcedores acompanhar o Santos, né, na sua estada lá na Ásia. O Michel Zamari esteve lá e nos contou como foi a chegada do peixe à China. E vamos escutá-lo, Vini. Vamos escutá-lo. O Fernando está colocando o áudio no ponto, que obviamente deu aquela travadinha aqui. Se você tiver, quando eu der play, vou falar. Se você estiver ouvindo, você só faz o joinha aqui, tá? Com o dedo. Vou colocar. Quando eu ia, a gente ia com o batedor na frente. Eu tinha um segurança do meu lado o tempo todo, que eu chamava ele de Paulão, porque ele parecia um amigo meu aqui, o nome dele era complicadíssimo, não me lembro até hoje. E eu falei para ele, eu tinha um tradutor do meu lado. Tradutor ele, brasileiro não, chinês. Não, é um tradutor chinês que falava fluentemente o português. Nossa, e andava comigo lá.
Eu falei, você me permite? Eu vou te chamar de Paulão, você é a cara de um amigo meu, Paulão. Ele, Paulão? Eu falei, Paulão. Aí ficou Paulão, todo mundo chama ele de Paulão. Que legal. Bom, e aí a gente ia em todos os lugares com o poder chinês. Bicicletas, milhões de bicicletas na rua, iam batendo e o Santos ia a livre acesso em todos os lugares. Banquetes, etc. Aliás, um exagero de banquete, né? Aliás, reclamado até pela própria imprensa, que a gente tinha banquete toda hora. Toda hora o chinês convidava a gente para fazer um banquete. Mas a gente foi recebido lá como rei. O Santos foi recebido, os treinos do Santos, parecia jogo do Santos no Maracanã, lotado. O treino ia lotava para ver treino do Santos. O Nicanor de Carvalho era um cara aberto, então eu permito que o Santos que venha um chinês. Qual é o problema? O chinês jogo? Não tem problema nenhum. Sim. Tá? Aonde eu ia, a gente ia com o batedor na frente, eu tinha um segurança do meu lado o tempo todo, que eu chamava ele de Paulão. O áudio voltou, Vini. Um amigo meu aqui, o nome dele era... Eu Voltou. subia antes. Parou, né? Para tutorial. Agora não, agora sim. Isso. Bom. Paulão é sacanagem, né, cara? Sensacional. Enfim, cara, histórias... o Michel trouxe bastante bastidor, a gente já vai ouvir alguns aí ao longo do programa. A estreia foi no dia 6 de agosto em Tianjin, na costa norte chinesa, que fica a 135 quilômetros de Pequim, que é a capital. A cidade abriga 14 milhões de habitantes, somando as regiões metropolitanas, coloca como ela se torna a 20ª região mais populosa do mundo. São Paulo é a 4ª e o Tóquio, no Japão, é a 1ª. O fato curioso é que o estádio que recebeu a partida, que chama Minuyan, não existe mais. Foi inaugurado em 1926, recebeu diversos jogos de futebol e foi demolido em 2012, dando lugar a uma praça pública. Pelo menos não virou um shopping nem uma farmácia, já está valendo. Com a bola rolando, um combinado de jogadores locais, a seleção de Tianjin não deu o mínimo trabalho para o time do técnico Nicanor de Carvalho. Com 2 gols de Sócrates, que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, e 2 de Juari, o eterno menino da Vila, o Peixe venceu com tranquilidade por 4-1. Zhang Yue, que era um pontinha rápido, hein, Fernando? Ele tem nome de pontinha rápido. Anotou o gol de honra dos locais. O Santos, que iniciou essa partida, tinha figuras fantásticas, como o goleiro Sérgio. Aliás, alô Sérgio, que você esteja bem, se recuperando do problema cardíaco que teve recentemente, né? Luiz Carlos e Vladimir, ele mesmo. César Sampaio, ele mesmo. César Ferreira e Hernani. Sócrates, ele mesmo. Heriberto e Roberto Cearense. Ao longo do jogo entraram Newton, Cássio, Davi, Totonho, Juari e Marco Antônio. A partida marcou a estreia de 3 jogadores pelo Peixe: Heriberto, Hernani e Ditinho. 20 mil torcedores aplaudiram de pé o time santista ao final do jogo e recebemos um belíssimo troféu de porcelana chinesa. É aquele que... azul e branco? Tem um monte de porcelana azul e branca no Memorial das Conquistas. Deve ser ele, hein, cara? Tem, mas o Santos voltou para Taiwan em 1990 e voltou para a China em 1993, Vini. Então deve ter mais coisa, né? Tem alguns que acabaram se misturando aí. Tá. E, bom, seguindo adiante, Vini, como não podia deixar de ser diferente, o Sócrates foi o mais ovacionado pela população para fotos e autógrafos. No pacote chinês, uma obrigatoriedade. Sócrates deveria atuar em todas as partidas amistosas. E aí o Michel Zamari volta aqui para nos explicar alguma dessas condições especiais na qual o Sócrates possuía. A única diferença que a gente tinha era que o Sócrates recebia o jogo, né? Tá, mas isso é uma negociação da diretoria ou uma... Não, isso aí tinha um pedido dos chineses? Não, isso tinha contrato. Mas um pedido dos chineses para que... Os chineses obrigaram que nós levássemos o Sócrates. Entendi. E o contrato do Sócrates dizia que ele tinha que ganhar X. Eu não vou chutar agora, eu não lembro o valor que ele recebia por cada jogo. A gente ia lá no quarto dele, entregava o dinheiro. Já no antes do jogo, eu mandava. Na realidade, quem fazia isso era o falecido Márcio, que foi comigo quando eu era diretor. Ele levava no quarto dele o dinheiro. Legal. Bom, o Santos tinha naquela época um elenco extremamente jovem, jogadores pouco conhecidos. Jogadores pouco conhecidos, e tinha o Sócrates. O Sócrates era... Vladimir. Mas o Sócrates era um exemplo para os demais ou não era mais? O Sócrates, como jogador de futebol, era, né? Porque ele era... Ele em campo,
ele gritava, ele queria ganhar, ele sempre foi um excelente competidor, jogador, né? Competidor, excelente competidor, ninguém pode falar nada dele. Ele suava a camisa e era um exemplo, porque ele corria, ele ia atrás da bola, então ele exigia que todos fossem iguais. A única diferença que a gente tinha era que o Sócrates recebia pro jogo. Craque, né? Craque tem um tratamento diferente, não tem jeito. É isso, Vini. E o jogador foi uma atração em todas as cidades por onde passou, em função de sua ampla fama internacional, conquistada principalmente nas Copas do Mundo de 1982 e de 1986. Além da sua atuação, ainda que fraca, no campeonato italiano pela Fiorentina. Não fica claro nas nossas pesquisas se havia outro ponto de adoração por parte dos chineses, como, por exemplo, a sua atuação política pró-democracia. Acreditamos, né, que o respeito era exclusivamente pelo futebolista e não pelo ativista Sócrates. Mas essa condição deu alguns privilégios a ele durante a viagem. Por exemplo, ele foi o único que pôde levar a sua esposa, a tenista Silvana Campos, e além disso, ele recebia, né, como até o Michel Zamari citou, uma premiação maior em relação aos outros jogadores. Alguns veículos de imprensa citavam que enquanto os jogadores do elenco ganhavam de diária $10, o Sócrates levava 30, Vini. É uma diferença e tanto. Mas talvez se não tivesse o Sócrates, essa viagem nem existisse, enfim. Os brindes eram entregues a todo instante à delegação santista, em chegadas às cidades antes dos jogos ou até para os destaques após as partidas. A receptividade dos chineses impressionou e foi bastante destacada pelos jornalistas santistas que lá estavam. Um deles foi o Márcio Calves, que na época era um repórter do jornal Tribuna de Santos e hoje é o líder da comunicação do clube. Na sequência, a delegação seguiu para Pequim e muito entusiasmo por parte dos organizadores em receber a delegação santista. Para agradar, ofereceram um banquete, que é o Michel estava falando, né, com comidas típicas locais. Como a gente sabe, a culinária de lá é bastante diferente da nossa e os jogadores evitaram alguns quitutes, como camarões crus e carne de pombo. Cara, eu sou adepto de comer qualquer coisa, mas a carne de pombo não tá no meu radar, cara. Um pouco a mais, né? A gente come frango, mas enfim, é algo cultural. Mas o frango não faz cocô na nossa cabeça, né? Comemos porco também, né, Vini? Então tem bastante disso. É verdade. Cara, eu sou... Um dia a gente fala sobre alimentação, sobre veganismo, vegetarianismo, mas não é o caso. As refeições foram um ponto de bastante incômodo para os atletas que por vezes subiam aos seus quartos com fome. Cara, aí não dá para pedir um Mac em 1989. Não, e na China, né? Não tinha. Então tipo assim, hoje talvez tenha, mas em 89 cara, não tinha. Devia, sei lá, mete um macarrão aí, não tem mistério. Era o jeito. Em Pequim, os jogadores puderam fazer turismo. Cara, ele tá em um lugar que deve ser legal você visitar. Foram levados por passeio nos principais pontos turísticos, como a Praça da Paz Celestial, que a gente já falou, o mausoléu do Mao Tse-tung, o Palácio do Povo e o Museu de História da China. Conheceram também um trecho da Grande Muralha da China, que deve ser fantástico também de ver de perto. Mas o clima era tenso, afinal havia repressão policial e controle de circulação das pessoas. Isso, Vini. Em campo, o Santos venceu a seleção olímpica da China pela contagem mínima com um gol de Hernani, marcado de cabeça. O time sub-23 chinês não deu tanto trabalho, mas dificultou as ações ofensivas do Santos. Muito superior, o time brasileiro não conseguiu traduzir em gols a ampla diferença técnica entre as equipes. Para evitar reclamações da população, houve transmissão direta dessa partida pela televisão, liberada somente após os 30 mil ingressos se esgotarem. De Pequim para Dalian é uma cidade portuária situada no nordeste chinês. A delegação santista chegou 10 horas da noite ao hotel e se deparou, Vini, com uma situação bastante insólita. Bom,
Para resumir, o sistema de ar-condicionado não funcionava, alguns apartamentos não tinham sequer água e a limpeza estava bastante prejudicada, com um forte cheiro ruim. E aí o Michel Zamari, que era o chefe da delegação santista... Cai na conta dele, né? E ele relembrou essa passagem até que certo ponto curiosa, Vini. Eu sempre subia Bora lá. antes para vistoriar os quartos, tá? Eu sempre tinha essa mania. Eu queria saber o que tinha nos frigobar. Eu exigia que o frigobar tivesse só água, nem refrigerante, nem bebida alcoólica, nem nada, com exceção do Sócrates, tá? Que poderia ter cerveja. E aí eu fazia a mistura. Quando eu entrei no quarto, eu vi uma barata correndo. Eu falei, porra, olhei, cama, desci. Falei, o Santos não fica aqui. O Santos não fica aqui nesse hotel. Não, como tal? Já era tarde da noite. Não vai ficar nesse hotel. Aí a conclusão tal subiu. Se me falei, não, era o Márcio Calves com o Flávio Roberto Alves, com mais o Nicanor, com mais dois jogadores, talvez, não me lembro se foi o Sócrates que subiu junto, e falou, pô, ele tem razão, realmente isso aqui é uma pocilga, pô. Falei, não está isso no contrato, eu quero respeito ao contrato e tal, Bom, em uma hora conseguiram arrumar um puto no hotel maravilhoso, e nós pegamos o ônibus e fomos todos para aquele hotel lá. Mas eu bati o pé e falei, não, aqui não vai ficar. Isso realmente aconteceu, porque eu sempre subia antes. Caramba, ele falou além do Márcio Carlos, ele falou do Flávio Roberto Alves, cara. Isso, ele acompanhou a delegação também. Outro nome histórico aqui da Baixada. Porra, cara, o hotel ruim é um negócio. Eu já fiquei em alguns, assim, a trabalho. Uma das últimas viagens que eu fiz a trabalho, uns 2 anos atrás, mais ou menos, tava meu amigo Sidão. Alô, Sidão. Cara, a gente chegou no hotel que não dava. E eu não tenho frescura, durmo em qualquer buraco, cara. Precisar, você dorme aí no meio fio. Pô, dá pra dar um cochilo. Não dava. Um cheiro horroroso. O hotel era do tamanho, sei lá, cara, tamanho da mesa aqui que eu tô gravando aqui em casa. E aí eu liguei pro meu chefe, falei, cara, não durmo aqui. Ou vocês pagam pra eu dormir num outro lugar, porque aqui eu não durmo. Aí arrumamos um hotel, porque não dá. Ainda mais, pô, cara que vai jogar bola, velho, depois no outro dia. Obviamente que eu não ia jogar bola, eu ia fazer um trabalho que não exigia muito do meu físico. Sem condições. O ponto pro Michel. O amistoso contra a seleção principal da China terminou empatado, Sócrates marcou o nosso gol, mas o relato do Márcio Calves na tribuna indica que o Santos foi prejudicado pela arbitragem. A seleção local se preparava para a segunda fase das eliminatórias para a Copa de 90, mas não obteve êxito. Emirados Árabes Unidos e Coreia do Sul se classificaram. E aí a gente lembra do álbum da Copa de 90, né? Que era aquela figurinha dividida. Era dois por figurinha. Então o Emirados, que eu fui conhecer ali como país, tá falando? Não fazia ideia. Muita coisa a gente conheceu pelos álbuns, né? Ah, sim. Emirados Árabes. Camarões, que a gente não tinha contato, cara. Sim. E o molecada não imagina como era o mundo no final dos anos 80, começo dos anos 90. O Estádio Popular de Dalian, que foi o palco da partida, também não existe mais. E aí, no local, tem um shopping center, cara. Que é como se fosse um praia-mar aí, asiático. Aí não, né? Melhor uma praça ou melhor manter o estádio. O quarto compromisso foi em Shenyang, tal qual Dalian, situada na província de Liaoning, norte da China. No caminho entre as cidades, os jogadores viajaram 5 horas de trem e para passar o tempo, aquela coisa clássica, né? Carta, dominó, alguns assistiram filmes de guerra chinês sem legenda e sem dublagem. E aí, como é que eles entenderam? É um mistério que fica até hoje. O amistoso contra o Shenyang, Liaoning, aí tá ferrando aqui, né? Marcou a inauguração do estádio Ulirre Moderno, que também foi uma descoberta, hein, Fernando? Foi uma descoberta aí do senhor nas pesquisas, que a gente tinha feito o episódio sobre os Santos inauguradores de estádios e não constava a inauguração desse estádio em Shenyang. Tá aí mais um estádio inaugurado pelo Peixe. E, na verdade, não contava nem nos registros do Santos Futebol Clube, né? Sim. Alô, Márcio Calves. O equipamento podia abrigar até 60 mil pessoas e as obras estenderam-se até momentos antes da partida. Em 2007, o estádio então moderno foi implodido por dinamites e existem algumas fotos na internet mostrando a implosão completa na construção. Vale citar que na lista dos estádios inaugurados, é o que a gente falou, o Ulirre não figurava. Acho que foi um esquecimento geral, né, Fernando?
Enfim, mas a gente já deu o toque lá para a galera do centro de memória e a correção já foi efetuada. O Santos venceu mais uma vez, desta feita com gol de Juari. Os jogos tinham nível técnico bastante fraco, então é possível dizer que serviram como preparação do time. Naquela ocasião, flertamos com muita força com a queda, já falamos aqui, inclusive. Isso, Vini. E em Xangai, a próxima parada dessa trip alvinegra, a delegação visitou o zoológico local, onde puderam ver ursos panda, né? O urso panda que só existe na China. Se tem em algum lugar do mundo, ele foi presenteado, né? O urso panda, né? Exatamente, é utilizado como um presente, né? Que a China manda a outros países. Então eles puderam encontrar. O que tu faria? Se eu ganhasse um urso panda? É. Eu colocaria no Orquidária de Santos ou no Horto. Pô, eu ia compartilhar, eu não ia deixar na minha casa. Não dá para entrar no teu prédio, imagina. Reconhecimento facial, pedir o CPF sem a mínima condição, eu ia deixar no Orquidária ali para a galera poder, né, também compartilhar. O urso panda se machuca direto, cai direto. Come muito, né? Muito come mais que teus filhos, cara. Porra, absurdamente, velho. Mas não toma tanta água quanto os meus filhos. Não toma. Mas enfim, mesmo com o rolê de casado que os jogadores fizeram, né, menino? Porque ir no zoológico lá na China é um rolê de casado total. Os jogadores aparentavam aborrecer, mesmo com esse rolê, os jogadores aparentavam um pouquinho de aborrecimento, né? Enfim, as saídas eram apenas para treinos, jogos, viagens e uns rolês assim, meio nada a ver. Poucas eram as opções de lazer, até por conta das restrições, né, que existiam aos deslocamentos individuais. Na cidade mais populosa da China, onde tem mais de 25 milhões de habitantes, o Santos bateu a seleção de Xangai por 2-0, com gols de Heriberto e de Juari. E o dado curioso e bem legal é que esse gol foi o gol de número 100 do Juari com a camisa santista, um fato que foi bastante comemorado por ele. E, né, em 2012 o Juari foi superado pelo Neymar, né, Vini? Naquele jogo contra o Guarani, no primeiro jogo da decisão. Foi homenageado, né? Exatamente, o Neymar superou o Juari, mas nesse jogo na China foi o 100º gol do nosso eterno menino da Vila. Bom, na maioria das partidas, Vini, o Santos atuou com as suas camisas sem patrocínios. Pelas regras locais, o clube não poderia exibir a marca de seu patrocinador, porque ele era simplesmente a Coca-Cola, empresa norte-americana. Para ocupar o espaço que ficou vazio em algumas partidas e poder ganhar uma grana extra, a diretoria acertou um patrocínio pontual para algumas partidas e a marca escolhida foi a marca de refrigerantes Jianlibao. Muito bom. Que teve o seu nome escrito em letras chinesas em nossas camisas. Pelo acordo, o Santos lucrou cerca de $2 mil e existem algumas poucas fotos, mas as camisas ficaram bem legais, Vini, com esse patrocínio da Jianlibao. Ficaram mesmo, cara. Vamos colocar as fotos, né, pra galera ver. Sim. E em Wuhan, que Wuhan é a cidade que explodiu o Covid, não? Pode ser, Vini. Eu acho que sim, é isso mesmo. Esse nome foi muito falado nos últimos anos. A seleção de Hubei foi derrotada por 2-1. Aqui eu não entendi, em Cantão, também conhecido como Guangzhou. Por quê? Na verdade, a cidade de Guangzhou tem um nome em português, e o nome em português é Cantão, Vini, é isso. Pô, que legal. Aqui deve ter, porque tem muito brasileiro lá, será que é por isso? Eu acredito que seja pela colonização portuguesa naquelas partes ali. Tem muita coisa ali também que os portugueses fizeram. Mas Guangzhou também é cidade grande, cidade de time grande, né? Sim. Time do... Acho que o Conca foi pra lá. Isso. Guangzhou é Evergrande. Um monte de jogador brasileiro foi pra lá. Ricardo Goulart, ídolo de Felipe Noronha, jogou lá. Parou, né, esse maluco, né, o Goulart? Sim, achei que era Noronha. Noronha continua Noronha não. Firme e forte, abração, Noronha. A seleção de Guangdong impôs a única derrota da excursão internacional. O atacante Wu
Kun Lee marcou os 2 gols dos chineses e virou uma espécie de herói local. Fizemos algumas pesquisas em chinês e diversos relatos indicam que o Santos teria menosprezado o time Guangdong antes do jogo. Aquele papo, né, para deixar a vitória épica, a jornada do herói. Como fato curioso, o local dessa partida foi, 2 anos depois, palco da primeira final da Copa do Mundo Feminina, quando os Estados Unidos bateram a Noruega. Com média de jogos a cada 3 dias, deu tempo ainda de visitar Hong Kong, que naquela época ainda era uma colônia britânica. Longe da cortina de ferro, os jogadores comemoraram. Voltamos à civilização, disse um deles. Aí não precisaram mais ir zoológico ver o panda à força. E de lá saíram de maneira desenfreada as lojas para compra, demonstrando o contraste existente entre os países capitalistas e comunistas. Isso era uma marca mesmo, né? E o brasileiro faz isso até hoje, cara. Vai para qualquer lugar e volta com um monte de coisa. Exatamente, coisas até que não precisam. Mas enfim, maioria, né? O Santos venceu o frágil time do Double Flowers por 2-0, com $13 mil de cota. Nesse ponto da viagem ficou evidente o incômodo de Sócrates, e este foi o último jogo dele com a camisa do Santos. Ele ficou de fora da última partida, pois já não havia mais a obrigação contratual, porque a cota que o Santos recebeu nesse último jogo foi mais baixa, foi de $8 mil, ao invés dos $20 mil habituais. Bom, no retorno aos Estados Unidos, onde o Santos jogou mais 2 partidas, o Sócrates deu aquele famoso pedala, seguiu direto ao Brasil, arrumou maior furdunço com a diretoria, e aí a sua passagem pelo Santos se encerrou de maneira abrupta, porém natural, né? Bom, o Santos estava em Hong Kong, voltou para a China, disputou o seu 9º jogo em solo asiático e venceu a seleção de Foshan por 4-0. Nesse jogo marcaram o Totonho, o Ditinho, o Luizinho e um gol contra marcado por um jogador chinês. Vini, o saldo dessa excursão à Ásia foi muito positivo, ao menos financeiramente e de posicionamento da marca. Mesmo depois de uma década do fim da era Pelé, o Santos ainda tinha bastante projeção internacional e o relato de quem lá esteve ajuda a compreender o tamanho do nosso clube, Vini. Pela última vez neste episódio, a gente chama o Michel Zamari para ele explicar melhor como ele viveu e como ele observou a força do Santos lá na China. Eu estou arrepiado agora em falando com você. É uma coisa assim do outro mundo. É emocionante. Sabe, você via as pessoas, elas batiam no seu ombro e falavam pilé, porque eles falavam pilé. Tudo era pilé, 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 pilé. E qualquer coisa que você falava para elas, elas trocavam camisa do Santos por o que você quisesse. Se você levasse uma camisa do Santos numa loja, você levava tinha o 3 em 1, que antigamente tinha 3 em 1. Ai, camisa do... Meu Deus! Então, o Santos era um Deus. Era uma coisa assim... O cara falava assim, Durval, Mengal, Coutinho, Pelé e Pipi. É uma coisa impressionante. Sabiam a linha do Santos, da época do auge do Santos Futebol Clube, os mais velhos, de arrepiar. Os mais velhos falavam a linha do Santos. Quer dizer, era uma coisa assim impressionante. E os estádios, é uma pena que eu não tenho uma foto aqui, mas eu tenho no meu álbum. Você vê um treino do Santos, você não acredita, você diz, não, isso é o dia do jogo. Isso não é o dia do Santos. Mas é surpreendente, é um Maracanã lotado, de arrepiar. Fernando, tentam de todas as maneiras acabar com a nossa imagem perante ao resto do mundo, mas eu diria que é quase impossível. Estão tentando de várias maneiras, mas é muito difícil, cara. O Santos é muito forte, uma marca mundialmente gigante, e os áudios do nosso amigo Michel comprovam isso. Os poucos textos que o Fernando encontrou em chinês são relatos de jornalistas que puderam acompanhar de perto o time do Santos, e esses materiais indicam que Sócrates realmente exercia uma adoração por parte lá dos moradores da China, e as lembranças das Copas do Mundo, né, que ele jogou, ainda eram bem vívidas, e o Santos conseguiu capitalizar nesse aspecto. A excursão teve mais 2 jogos nos Estados Unidos, contra equipes frágeis lá daquele país. Sem Sócrates, o segundo semestre foi bastante conturbado,
e o risco de rebaixamento só foi afastado graças a uma lambança jurídica envolvendo o Curitiba. Tá tudo lá no nosso episódio 75, vale a pena ouvir. Essa excursão que contamos hoje não foi a última em solo chinês. Em 93, o Santos voltou lá para coletar mais alguns yuans e ajustar as contas sempre no vermelho. Cara, é incrível, né? É um vai e volta de dinheiro que é maluco, mas essa excursão serviu para várias coisas, entre elas para testar o que a gente já sabia, né? O que o pessoal já sabia, para testar o tamanho do Sócrates, o tamanho do Santos, principalmente, e foi muito legal poder ter o Michel aqui, né? Com certeza, Vini, a presença do seu Michel, mais uma vez, obrigado, seu Michel, foi fundamental, primeiro, para a gente compreender toda a grandiosidade, né, dessa viagem santista, a complexidade também do país que o Santos visitou, né? Hoje, quando a gente fala de China, a gente tem uma visão totalmente diferente, né? Principalmente Sim. a galera mais nova talvez não consiga compreender como a China era um país tão diferente, né? No final da década de 80, e é bem legal a gente perceber, né, que mesmo num país bastante fechado como a China era no final da década de 80, o Santos conseguiu penetrar, né, todas essas dificuldades de comunicação. O Santos era uma equipe bastante conhecida lá, Sócrates também bastante conhecido, né, mas talvez se o Sócrates tivesse ido com outra equipe, teria, obviamente, sido ovacionado, mas não tanto enquanto vestindo a camisa do Santos. E é bem legal a gente trazer, né, principalmente em épocas de Série B, a gente trazer algumas passagens que não são tão famosas, né, na nossa história, mas que demonstram o tamanho do nosso prestígio internacional e como o Santos é gigante mundialmente, né? Que continue assim, né? Que continue inabalável. A gente está ali no www.amigosurbano.com.br. Estamos também todos no Insta e no Twitter, no X, como @amigosurbano. Tem também nossa campanha de financiamento, apoia.se/amigosurbano. Quem quiser, é só colar lá. Valeu, galera. Até daqui 2 semanas e que o Santos continue nos dando um pouquinho de alívio e alegria. Um abraço. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.